Oi, gente, bom dia. Estou muito feliz de estar aqui com vocês em mais um estudo desse livro Pílulas de Confiança, do Andrei Moreira. Espero que a gente possa estar contribuindo com os dias de vocês. E quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Eu tenho ouvido as mensagens dos nossos amigos diariamente e tem confortado muito meu coração e me dado muita coragem para seguir na luta do dia a dia. Então, convido vocês para que nesse momento a gente se conecte à espiritualidade que está ao nosso redor, aos nossos anjos protetores, para que a gente favoreça que eles possam nos ajudar. Sabemos que estão sempre à nossa disposição, mas que poucas vezes nos lembramos que temos um companheiro amigo, que Jesus permitiu que estivesse sempre ao nosso lado. Então, que nesse momento a gente possa, de mãos dadas, ouvir a lição desse dia, né? E que essa lição possa servir como uma pílula de confiança ao nosso coração e que possamos distribuir essa pílula a todas as pessoas que conversarmos, que amarmos. Assim seja. Então, eu vou ler para vocês o capítulo de hoje, é o capítulo 13. O real valor dos filhos de Deus. E aí a gente vai comentar um pouquinho. A confiança é a força motriz que gerencia os recursos sagrados disponíveis na vida para o Filho de Deus. Quando Cristo afirmou que se tiveres fé no tamanho de um grão de mostarda, uma das menores sementes seriam capazes de transportar os montes, ele afirmava que o homem que confia pode acionar recursos infindáveis e muitas vezes inimagináveis. É que a força do coração e do sentimento conectado com o manancial do Senhor produz uma força, movimento e ordenação. Confiar é entregar-se ao movimento ordenado, acionando a força da realização co-criadora, ao passo que a inteligência sagrada e suprema vai instrumentalizando o homem para as realizações que lhes competem, guiado pela bússola sagrada do sentimento que o norteia e direcionado ao longo do caminho para o cumprimento de seus deveres. E uma outra parte aqui que ele fala assim: ao declarar que o Filho de Deus é força realizadora, o Senhor estava afirmando que aquele que é fiel e confia não é pequeno como pensa, na menos-valia e no desvalor, nem grande como pretende na arrogância e na prepotência, mas diante do real significado perante Deus, é ínfima fagulha criadora e luminosa, que integrada ao Senhor é tão grande conforme o tamanho da vontade do Pai para a sua vida. Uma coisa que eu gostei bastante desse capítulo, que ele fala assim, é que a força do coração e do sentimento, conectado com o manancial do Senhor, produz uma força, um movimento e uma ordenação. Por isso, assim, quando eu fui fazer a prece, me veio essa vontade de falar para vocês assim: vamos nos imaginar de mão dadas com o nosso anjo da guarda, com o nosso mentor. E quando ele fala, é que a força do coração e do sentimento conectado com o manancial do Senhor, quando a gente está de mão dadas com o nosso anjo, a gente se fortalece, porque a gente sente que a gente está mais próximo de Jesus, de Deus. Não que a gente precisasse, a gente pode se conectar a Jesus e a Deus diretamente, mas a gente tem esse amigo que está do nosso lado e quem se sentir confortável poderia mais vezes estender a mão a Ele, né? Nesses momentos que a gente está com tanta dificuldade, sentindo tanta falta às vezes de um abraço, dos nossos familiares, de um contato físico, que a gente possa se sentir abraçado pelo plano espiritual, por nossos mentores, né? Na certeza de que a gente não está sozinho e muito menos desamparado. Hoje de manhã eu acordei, né? E falei, eu vou ouvir uma música para melhorar o meu astral, que eu quero ter um dia positivo. E aí a música que veio foi de Nossa Senhora, né? Falando daquela parte que cubra-me com teu manto de amor
E eu peguei aquela música, né? Foi aleatória, mas muitos pacientes meus têm me ligado e perguntado como eu tô, como que tá a situação dos nossos pacientes. E muitos deles têm falado assim, toda vez que eu rezo, né, para vocês, eu imagino esse manto, né, de Nossa Senhora cobrindo vocês. E eu falei, nada é por acaso, né? Parece que era para eu lembrar naquele momento que a gente está envolvido por esse amor da espiritualidade, né? E envolvido por esse amor nos dá confiança, nos dá coragem para continuar na nossa rotina. E aí em seguida, né, eu estava lembrando daquela lição de Pedro, onde os discípulos eles se precipitam e eles vão na frente de Jesus. E aí o mar fica todo bravo e eles veem a presença de Jesus vindo na direção deles sobre o mar. E aí Pedro, eles começam a falar, mas será que é Jesus? Será que é um fantasma? E aí Pedro fala, Jesus, se for você, me permita que eu caminhe sobre as águas, né, ao seu encontro. E Jesus estende a mão e Pedro começa a caminhar em direção a ele. Só que nesse momento o mar fica muito bravo e as ondas ficam muito fortes. E aí Pedro fica com medo e ele deixa de olhar para Jesus e presta atenção no mar e ele começa a se afundar. E aí logo ele olha para Jesus de novo, Jesus estende a mão e ele consegue, né, alcançar Jesus. E aí eu fiquei pensando o quanto nós somos parecidos com Pedro, né? Porque a gente sempre sente a presença de Jesus, mas a gente sempre quer provas, né? A gente sempre quer mensagens da espiritualidade sobre a situação que a gente está passando. E enquanto a gente tem, né, a certeza de que todas as respostas estão na nossa consciência, né? A gente está envolvido 24 horas por uma espiritualidade que está à nossa disposição e a gente não precisa de intermediários. E me colocando no lugar de Pedro, né? Imagina, Pedro na presença de Jesus, ele teme, ele começa a olhar o mar e ele começa a afundar. E aí eu fiquei pensando, gente, Jesus está na minha frente, Jesus está me abraçando. Eu não posso me afundar frente às minhas dificuldades. O que eu posso fazer para me manter constantemente olhando para Jesus, para que eu enxergue que a mão dele está estendida para mim, né? E é esse convite que eu faço para vocês, para que a gente reflita de que forma a gente possa estar sentindo a presença de Jesus constante na nossa vida, para que a gente não esqueça dessa mão estendida, né? Para que a gente possa se fortalecer na nossa fé e ajudar tanta gente que está do nosso lado e precise. Então, que ao ouvirem a mensagem de hoje, que vocês possam, com toda a força do coração, com todo o sentimento, se conectarem a essa ajuda que a gente também está recebendo do alto e que vocês possam compartilhar com todos aqueles que passarem por vocês no dia de hoje, tá bom? Um grande beijo e que Jesus nos fortaleça, nos faça entender os propósitos da situação atual e que possamos ser verdadeiros soldados de Jesus nessa batalha. Fiquem com Deus e até o próximo capítulo. Grande beijo!